Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mediana, altura e bissetriz de um triângulo, que são três elementos importantes, tá, de um triângulo e que tem algumas características bem específicas. Primeiramente, a mediana, ela nada mais é do que um segmento, tá, que ela divide a base do meu triângulo em duas partes iguais, ou seja, duas partes com a mesma medida. Então, a mediana, ela é um segmento que ela vai do ponto alto, do vértice oposto, tá? Que seria o A, tá? E ela vai desse ponto até a metade da base. Então, por isso que tem um tracinho aqui, para mostrar que as medidas são iguais, tá? Então, essa é a característica da mediana, que ela vai do ponto alto até a metade da base do meu triângulo, tá? A bissetriz, ela já tem uma característica que ela divide o ângulo ao meio, tá? Eu desenhei a bissetriz aqui desse ponto A e dividi o ângulo A em duas partes, mas eu poderia desenhar a bissetriz no ângulo B, ia dividir o ângulo B em duas partes. Eu poderia também desenhar a bissetriz no ângulo C, dividiria o ângulo pela metade, tá? Então, obrigatoriamente, a bissetriz, ela vai partir do vértice até o lado oposto, de maneira que aquele ângulo fique dividido ao meio, tá? Essa é a característica da bissetriz. E a altura? A altura, como o nome mesmo está sugerindo, como é que a gente faz para medir a altura? A gente pega o ponto mais alto daquele objeto até o ponto mais baixo. Então, se eu quero medir a altura de uma pessoa, eu vou pegar o ponto mais alto da cabeça até o pé. A altura de um triângulo é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, nesse triângulo aqui, a altura dele ele vai do ponto mais alto, que é o ponto A, e vai até a base aqui, ó, tá? Uma coisa muito importante, quando eu vou medir a altura de qualquer elemento, de uma figura geométrica e de uma pessoa que for, eu sempre vou medir em pezinha, retinha. Por isso que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus. Eu nunca vou medir a altura, por exemplo, de uma pessoa toda torta, ou medir a altura de alguém de uma forma, né, torta. Não. A altura sempre tem que ser em linha reta. Então, por isso que a altura tem uma característica muito importante, que ela forma um ângulo de 90 graus na base. Exatamente porque ela tem que ser. Eu não posso medir a altura fazendo assim, ó, de lado, nem fazendo curva. Tem que ser sempre em pé, tá? Nesse caso desse triângulo aqui, a altura já tá aqui, ó, que é o ponto mais alto até o ponto mais baixo, formando um ângulo de 90 graus, tá? E nesse caso que o triângulo é um triângulo obtusângulo, tá? A altura vai ser o quê? Do ponto mais alto, que é o ponto P, até o chão. Aí vocês podem perguntar assim, Isabela, mas por que a altura não pode ser essa medidinha aqui? Porque essa medida está inclinada, ela não pode ser a altura. Muito menos essa aqui, porque também está inclinada, tá? Nem assim, tá? A altura, ela tem que sempre ser uma medida em pé, tá bom? Bem, coloquei um exemplo aqui, dizendo o seguinte, sendo AH, ou seja, a reta que vai de A até H, a altura desse triângulo ABC, eu quero saber a medida do valor de x e de y, tá? Aí eu fiz a resoluçãozinha aqui do lado. Se eu sei que essa linha aqui é a altura, a gente acabou de falar que a altura obrigatoriamente tem que ter um ângulo o quê? De 90 graus. Então, significa que aqui vale 90 e aqui também vale 90, tá bom? Se aqui vale 90 e o exercício disse que aqui vale 70, 90 com 70 vai dar 160. E nós vimos na atividade anterior que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Então, se aqui é 90 e aqui é 70, vai dar 160. Para chegar a 180, 20. Esse é o valor do x. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Se aqui é 90 e aqui vale 40, dá 130. Para chegar a 180, faltam 50. Tá pronto o valor de x e y, tá? A mesma ideia vocês vão fazer na atividade. Coloquei 3 porque tem que pensar um pouquinho, né? É rápido,
mas tem que pensar um pouquinho, então eu não quis colocar muitos exercícios para vocês, não, tá bom? Então, beijos, fiquem bem.